Estamos aqui para mais uma live do Instituto Aela. Hoje a gente vai conversar com a Ana Patrícia Faria. Para quem também vai assistir essa live depois, a Ana Patrícia ela é nutricionista e formada em psicanálise pelo Instituto Aela. Portanto, de alimentação e psicanálise, a Ana Patrícia entende, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, Ana Patrícia, eu vou começar com algumas perguntas aqui para você ir falando para a gente, porque afinal de contas a comida não é só uma coisa que nutre o corpo, né? Uhum, Não é só o corpo. uhum. Então, o que que você poderia falar? Como que se dá isso? Quais são as sutilezas desse processo de se alimentar? Claro, não é? Bom, este estudo, não é, que eu tenho vindo a fazer e a ampliar agora nestes últimos 2 anos, com o estudo da psicanálise, também ainda é algo bastante novo para mim, Uhum, mas que tem feito muito sentido. Eu tenho sentido uma mudança muito profunda, tanto em mim como nos meus próprios atendimentos, não é? Pronto, também a parte da minha atividade ainda pratico dentro da nutrição clínica pura e dura, em que não há tempo, não é, para trabalhar as questões realmente de autoconhecimento, a psicanálise, mas aos pouquinhos estou a começar a desenvolver essa abordagem porque realmente ela é muito necessária, e o Instituto ela tem-me dado essa oportunidade então para fazer este trabalho, não é, mais profundo. E de facto, assim, é nítido, não é, que a parte da alimentação ela tem uma função fisiológica, não é, para nos manter aqui vivos, para termos saúde física, um, mas a alimentação ela vai muito além, não é? Ela nutre, enfim, nutre toda a nossa parte também emocional, as duas coisas estão muito interligadas, não é? uhum. Então, assim, voltando mais para a parte do realmente psicanalítica, a questão da psique, a questão do autoconhecimento, um, é- é- não tem como dissociar, na verdade, não é? A questão da nutrição, da parte psíquica. É, porque portanto, uma alimentação que não seja saudável, vai prejudicar muito, não é? A nossa parte emocional, como também a nossa parte depois emocional, interfere muito na qualidade da alimentação que nós vamos ter, não é? Ah, então Então, seria um caminho de dois, seriam duas vias, então. exatamente, uma coisa é um ciclo, não é? Uma coisa influencia a outra. Hum, Um, Portanto, claro que não ter um estilo de vida saudável, não ter uma boa alimentação, vai influenciar muito, não é, na nossa qualidade psicológica. Mas a nossa uhum. qualidade psicológica, digamos assim, também depois acaba por influenciar muito várias questões da nossa alimentação. Para não falar também das questões, claro, sociais, culturais que estão envolvidas na questão da alimentação e que Uhum. depois têm uma grande influência, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, mas isso, claro, isso envolve a história de cada pessoa, o contexto social, então tudo isso, enfim, os hábitos familiares, tudo, né? Tudo está Claro, claro, influenciando a claro, alimentação. claro, claro. E qual seria, então, assim, para você, a importância dessa visão mais sutil? Que diferença você vê no teu atendimento, por exemplo, tendo essa visão Uhum. mais profunda da alimentação? Enfim, nós, assim, para não entrar aqui muito na questão das dietas e das restrições, mas tendo que entrar por aí, porque as coisas são muito nítidas, não é? É, as pessoas têm uma preocupação quando vêm olhar para essa questão da alimentação, normalmente, e procuram um nutricionista, não é? Têm uma preocupação apenas com a imagem, não é? Então entram nessas questões das restrições, da dieta, mas o que percebemos é que a grande maioria das pessoas acaba por não conseguir sustentar isso a longo prazo. Isso tem uma explicação, não é? E cada vez temos anos e anos e anos deste histórico, não é? E conseguimos perceber que a questão da tratar da alimentação só em si e de promover diversos tipos de dietas acaba por não se conseguir sustentar porque as pessoas voltam para os padrões antigos, não é? Uhum, Então, no fundo, isso é um sintoma que a pessoa tem, é um sintoma psíquico que a pessoa tem que estar ali a manifestar na forma como ela está a alimentar-se. uhum, E enquanto essas questões não forem realmente aprofundadas, olhadas, conversadas, trabalhadas mesmo terapeuticamente, elas acabam por voltar, não é? Como um ciclo, ou então acabam por resolver muitas vezes a parte da alimentação, as pessoas até se tornam assim muito
fixadas na questão de ter uma alimentação muito saudável, muito exercício, mas acabam por direcionar depois para outro tipo de comportamentos que também acaba por não ser saudável para elas, não é? Então é preciso olhar com mais respeito para a forma como nos alimentamos e tentar entender os porquês quando as coisas não estão a funcionar bem, não é? As coisas normalmente não estarem a funcionar bem têm um porquê. Existe, claro, uma questão também em muitas pessoas, não é? Que é pouca literacia nutricional alimentar, não é? Pouco conhecimento sobre o que é uma alimentação saudável, porque muitas vezes Você falou mesmo que é pouquíssima o quê? No caso, as pessoas têm pouquíssima? pouca literacia, não é? Conhecimento. Ah, Conhecimento mais sim, técnico, não é? Sobre a sim. alimentação saudável. Uhum, Ou então acabam por estar muito confusas, porque hoje em dia temos muita informação diversa, dispersa, não é? Isso também acaba por gerar muita sim. confusão e um desgaste, um sofrimento além. Mas depois é isso, acaba por. É preciso agora desenvolver um outro olhar realmente a par, não é? Da questão da terapia nutricional e unir cada vez mais a questão da psicoterapia, não é? Sim. Porque a impressão que eu tenho, né? Assim, a impressão que eu tenho, não sei se você concorda com isso, você pode me dizer, é que se tem muitas informações, assim, até podem ser informações oriundas de pesquisas, de estudos, de experimentos, sim, mas todas essas informações não estão 100% encaixadas, não, mas não servem 100% para as pessoas, porque tem sempre alguma coisa que aquela pessoa precisa que é diferente do que está Sim, dado, sim, sim. né? Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, as alimentações das pessoas não são, uma alimentação saudável não é exatamente igual para toda a gente, não é? Sim, As pessoas têm ritmos diferentes, gostos diferentes, histórias diferentes, e mesmo a parte do metabolismo, não é? Dar aqui um exemplo mais é, prático, acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, que eu vejo muito, muito em consulta. uhum, Então está realmente na moda essa questão do jejum intermitente, ou das dietas low carb, não é? E então as pessoas já me chegam, quando chegam normalmente à consulta, já testaram tudo isso e por algum motivo não estão a sentir bem, não estão a conseguir ter os resultados que querem e é preciso desconstruir todas essas crenças que acabam por ficar na cabeça das pessoas. Muitos medos, muitas crenças, muitas falsas verdades, enfim. uhum, Então é esse trabalho primeiro que precisa ser desenvolvido. Porque depois no fundo, cada pessoa tem esse ritmo biológico, não é? E, por exemplo, a pessoa que faz jejuns de não sei quantas horas e passa a manhã inteira sem comer e vai para a cama também come muito pouco no jantar, um, e depois a longo prazo não sustenta, não é? E a pessoa percebe que aquilo não é saudável para ela. É uma pessoa que gosta de comer de manhã, por exemplo, e faz-lhe bem comer de manhã. E muitas vezes fica a forçar, não é? Porque acha que aquilo tem a crença que aquilo é mais saudável e se calhar por um tempo até teve um resultado rápido. Mas depois chega ao fim do dia, por exemplo, com uns ataques de fome incríveis, que é normal, é fisiológico, o corpo precisa repor as reservas energéticas, não é? E com qualidade. sim, é, Só que depois a pessoa acha que tem um problema, não é? Que acha que tem ou alguma compulsão alimentar, ou que, enfim, acha que aquela fome é estranha e depois já dá vontade de comer tudo, não é? E sobretudo as coisas que têm mais sabor, mais intensas e que temos mais apego, não é? Em termos sim, de sabor, de paladar, de memórias, e depois vem a culpa, não é? A pessoa está a comer já, sentir-se culpada, depois, enfim, gera sim, ali uma série de complicações. Então é fazer um trabalho de vamos esquecer tudo, vamos começar é, aqui de novo, vamos compreender realmente se é uma pessoa e é um organismo que precisa de fazer as refeições de manhã e está tudo bem, conseguimos perfeitamente ter uma vida saudável. Comendo assim, ou então se é uma pessoa, por exemplo, que não se sente mesmo fome de manhã, pessoas que são assim até desde pequeninas e depois tem também aquela crença que vem de não, tem que se tomar um pequeno almoço, o pequeno almoço é a refeição essencial e, e, e depois a pessoa tenta se forçar e aquilo não funciona para ela e está tudo bem ela também não ter fome e organizar a alimentação dela no restante do dia, não é? Mas isto são pequenas coisas lá está, que vão entrando e que a pessoa se desconecta de si, não é? Para perceber o que é que lhe faz bem, o que é melhor para si, porque tenta seguir essas regras que são impostas de fora. exatamente, exatamente.
Olha, a Victoria fez um comentário aqui. E com a pandemia, a questão alimentar ficou bem evidente no quadro psíquico, Uhum. no sentido de estar sempre em casa e diferenciar a vontade de comer com a fome de verdade, que de fato, né, a pandemia deixou as pessoas muito ansiosas, né? Assim, Claro, claro, claro. isso, assim, potencializou a ansiedade que já era presente, né? Claro, claro. Claro, e a comida é uma das formas de desviar, não é? As tensões da ansiedade, enfim, diversos problemas para relaxar, porque consumir alimentos, sobretudo alimentos assim muito densos em calorias, em açúcares, em gorduras, não é? Um, Promove uns efeitos fisiológicos que dão aquela sensação mesmo de anestesia emocional. Um, Sim. e às vezes temos momentos realmente, fases que são mais complicadas na vida, em que a comida é mesmo um escape e ela não é, ela é neutra, não é? Ela não é má, não é uma vilã. Ela no fundo pode às vezes servir esse papel, mas desde que estejamos conscientes, não é, daquilo que estamos a passar e da forma como nos estamos a alimentar. E muitas vezes saber que é passageiro, só que a pessoa que não está muito desconectada de si acaba por, enfim, entrar ali naquele comportamento e vira uma bola de neve e quando percebe já, já ultrapassou ali, não é, vários limites em termos da sua saúde, tanto psicológica como física. Mas sim, aconteceu muito na pandemia, muito. E estou a receber muitos Você, pacientes de pós-pandemia em que uma grande maioria ganhou muito peso, desenvolveu uma má relação depois com a comida também. exatamente. Então é um caminho, né? Isso faz parte do caminho que está junto com o autoconhecimento, na verdade, né? No Sim, final sim, das sim, contas, a pessoa precisa se perceber para poder se alimentar bem, porque, claro. afinal, então, o que que é uma boa alimentação? Uma boa Uhum, alimentação é aquilo que está escrito em algum lugar, Ana Patrícia, né? O que é uma boa alimentação? claro. Então, mas só para completar aquele pensamento que estávamos a falar anteriormente e entrando já aqui na questão do que é uma boa alimentação, não é? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso e cada momento de vida é um momento de vida, não é? Então, muitas vezes o estudo tem que ser feito, perceber se a forma de se alimentar da pessoa realmente está ali com algum transtorno, alguma questão psíquica e está a descontar num comer emocional, ou então, por exemplo, às vezes a pessoa está realmente com uns sintomas de fome e até confunde com compulsão alimentar, mas é devido a uma restrição alimentar muito séria, não é? Muito severa, e depois acaba realmente o organismo por não estar a funcionar corretamente claro, lançar esses sintomas de fome para conseguir obter aquilo que precisa, não é? Só que acaba por ser tudo de uma forma muito desequilibrada. Um, então, a alimentação saudável, ela tem, claro, uns princípios bases que têm que ser garantidos para garantir as questões nutricionais necessárias, não é? Então, consumir as doses certas de fontes de proteína, as frutas, os legumes, as fontes de cálcio também, tudo isso é importante ser visto, não é? E muitas vezes também eu recomendo muito fazer um check-up, pelo menos anual, de análises sanguíneas para ver realmente como é que o metabolismo está, não é? E a adequação nutricional. Porque muitas pessoas até com assim, semelhantes, pesos semelhantes, até com rotinas semelhantes, quando vamos olhar para as análises, elas são completamente diferentes, não é? Mesmo tendo o mesmo tipo de alimentação, porque os corpos são diferentes. Então, isso é um bom guia, não é? Para conseguirmos conhecer também o corpo da pessoa por dentro, a par da questão do estilo de vida. E, mas também, lá está, tem que ter essa questão de garantir, mas pode ser, lá está, a alimentação pode ser organizada de diversas formas, com diferentes alimentos, de acordo com o que a pessoa gosta também, não é? Porque Uhum, isto da alimentação saudável tem que ser também saudável para a parte emocional, não é? Psicológica. Um, exato. Tem que ser uma coisa que seja sustentável, não é? E que seja efetiva, não é? Para a vida da pessoa, para o momento que a pessoa esteja a ter e que não seja mais um fator de desgaste, não é? Querer fazer Sim. uma alimentação extremamente saudável, extremamente tudo ali muito certinho. E também a pessoa também se permitir ter os pequenos prazeres de coisas que gosta, de ir jantar com pessoas que se sente bem também, e sem que isso acarrete culpas e, enfim, Uhum, medos. No fundo, é exatamente. o equilíbrio a todos os níveis que é preciso buscar. Sim, porque a alimentação, a gente fez uma live também com a Adriana, ela comentou que a Adriana está assistindo a gente. Ela comentou sobre a alimentação ser um prazer, porque Sim, sim, né? Assim, sim. tá
diretamente ligado ao prazer, né? A Sim, sim, alimentação. sim. Então, quando uma pessoa ouve que precisa se cuidar, aquilo para ela pode ser um peso enorme, dependendo da abordagem que é feita, né? Claro, Para claro, mudar os hábitos. claro, claro. E por isso que, assim, eu te perguntaria, além disso, por que que é tão complicado adquirir esses hábitos saudáveis para a pessoa? Porque além de estar assim, longe do prazer pela abordagem que é feita, uma contracorrente, né? Porque às Tem. vezes a pessoa até Uhum. busca, mas assim, ela encontra muitas dificuldades no Claro, caminho claro, também, claro. né? Tem vários fatores que ali que funcionam como contracorrente, não é? Tem as questões mais práticas, não é? Que é o acesso aos alimentos saudáveis, sobretudo quem mora mais em zonas mais urbanizadas, está muito suscetível aos alimentos altamente industrializados, não é? Que são pobres em nutrientes, não é? Extremamente calóricos. Um, Tem a questão também do custo, não é? Fazer uma alimentação saudável Sim, também tem que se analisar assim e ver essa questão de custo, porque para muitas pessoas e em alguns lugares, determinados lugares, pode ser um fator também que complica. Mas também o que eu percebo mais acaba por nem ser esses fatores, mas eles influenciam bastante, questões de marketing também alimentares, enfim, nós realmente somos bombardeados. Mas indo mais profundo, é, são duas questões. É a questão da literacia, lá está, nutricional e alimentar, educar mais as pessoas, elas terem realmente acesso ao que é uma alimentação saudável, que é muito simples, não é preciso complicar e sumos detox e coisas assim extremamente malucas que depois não são sustentáveis para o dia a dia da pessoa. Mas também, por outro lado, tem a questão, acho que há uma necessidade muito grande de autoconhecimento, das pessoas investirem no seu autoconhecimento, para depois não serem tragadas, não é? E não serem levadas pela corrente que anda ali a trabalhar contra, não é? O nosso objetivo de sermos saudáveis e de estarmos bem. Um, então, o olhar para si, não é olhar para os seus sintomas, olhar para a forma como se alimenta, conhecer-se melhor. Muitas vezes abre questões de vida extremamente profundas que precisam de ser olhadas, não é? E o alimento está só ali a ser uma bengala, no fundo. E isso empodera a pessoa, não é? exatamente. Mas a pessoa ela é empoderada não só com informação, não é? Racional, mas também com autoconhecimento. Exatamente. Por isso que é importante ter esse acompanhamento, Uhum, né? uhum, E além disso, é importante que a pessoa tenha um acompanhamento, além de ser importante a pessoa ter um acompanhamento profissional de uma nutricionista ou nutricionista, é importante também, eu vejo, que o nutricionista também tenha essa visão mais profunda, né? Para que sim, olhe sim, a sim, sim. pessoa, para que veja a Claro, pessoa em outro nível, claro, né? claro, claro, sim, sem dúvida. Muitas vezes nós não temos tempo na consulta para abordar isso, não é? Que é isso que me acontece muitas É, vezes, não é? E agora estou com o olhar assim muito mais atento, não é? Percebo assim, ok, realmente seria incrível conseguir trabalhar estas questões da parte da nutricional, mas também abordar aqui um pouco da psicanálise para conseguirmos realmente fazer transformações que sejam efetivas e que sejam duradouras na vida da pessoa. exatamente, exatamente. A Victoria comentou, não, mas a Ana Patrícia não é esse perfil, não, Victoria. A Ana Patrícia não Deixa eu ver. receita jejum, não. Por favor. Tá? Não, só às vezes questões muito necessárias, não é? Há pessoas que até podem precisar, é raro, mas pode ser que seja uma coisa Uhum, possível para algumas pessoas, mas não é para toda a gente, lá está. Essas dietas da moda, essas coisas que surgem não são para toda a gente. sim. Eu achei interessante você falar sobre essa questão mais profunda, porque, de fato, a gente tem um laço de afeição com a comida, né? Tem pessoas que comem bastante, que isso compensa alguma coisa, e Uhum. tem pessoas que não comem, que simplesmente rejeitam a comida. Rejeitam, Então, isso é, claro. Isso né, é também é um uma coisa sintoma. muito Isso é um sintoma também, um sintoma muito profundo, porque como você falou há pouquinho e muito bem, a comida é uma fonte de prazer, não é? A comida é a nossa amiga, a comida é algo benéfico para nós. E quando desenvolvemos uma relação má com a comida, isso quer nos dizer aqui alguma coisa, não é? é um sintoma, Tem um né? sintoma aí. Sim. A Adriana pergunta: como ser psicanalista, nutricionista na tua visão?
É ótima questão, Adriana. Estou a descobrir. Eh, Estou a descobrir e estou a gostar muito das descobertas. Estou a gostar muito de estudar aqui, de conhecer essa nova forma de trabalhar com as pessoas, não é? Então, assim, realmente, quando o que eu consigo perceber nas consultas de nutrição, nem toda a gente, às vezes, algumas questões que surgem na consulta que realmente são fáceis, é realmente, às vezes, falta de só dar alguma informação para a pessoa e ela facilmente consegue se estruturar, mas uma grande parte das pessoas realmente tem ali alguns sintomas mais profundos que precisam ser trabalhados, não é? Eu sei que apenas com o plano alimentar que eu lhe vou colocar à frente, aquilo não vai ser a solução sustentável para ela. E muitas vezes antes de colocar o plano é ok. Muitas pessoas já chegam assim, já passaram por vários nutricionistas e vários tipos de dietas e acabam sempre por voltar ali ao mesmo padrão, não é? Então isso para mim já é um sinal muito claro de que a pessoa realmente tem ali algo mais profundo para ser trabalhado. Então nesse caso vamos com calma aqui com a parte nutricional, o que é possível, o que é que realmente passo a passo vai sendo possível colocar em termos de estilo de vida mais saudável na pessoa, mas ao mesmo tempo desenvolver um olhar muito mais atento e compreender quais são essas questões que estão ali por trás desse sintoma de má relação com a comida. Quer seja pela rejeição, não é? O não comer, enfim, quer seja também por esse comer mais emocional ou comer mais compulsivo que a pessoa esteja ali a sofrer. Exatamente. E também é bom que a pessoa saiba que ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Que ela precisa Claro, de sim, sem acompanhamento dúvida, sem terapêutico, dúvida, né? sem É bom que dúvida. ela saiba. E eu gosto muito, gosto muito de trabalhar as duas vertentes, não é? Porque, no fundo, eu consigo logo na primeira consulta, não é? Perceber várias coisas sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. E encaminhar para terapia, dizer apenas, busca agora um psicólogo. Eu não Um sei, psicanalista? eu não é um psicanalista, não é? Eu Sim, não consigo, enfim, fazer esse acompanhamento tão atento ali com a pessoa, não é? E trabalhar fortemente ali as duas questões em paralelo. Então, podendo ser eu a fazer isso, a mim tem-me dado imenso prazer e tenho descoberto muita coisa e tenho transformado muito também. Tenho aprendido muito. sim. Você sugeriria formação em psicanálise pós-junguiana para seus colegas? Claro, claro que sim. Sobretudo para quem gosta desta parte realmente de, de autoconhecimento e de trabalhar com o comportamento humano, sem dúvida, acho que é um dos caminhos assim mesmo transformadores. Sim, que bom. Hum, É, de fato, sim, né? Porque é uma formação que te deu certamente uma outra visão do que você já estava fazendo, né, Ana Patrícia? sim, 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 sem dúvida. Então, se a gente não tem mais perguntas, a gente pode falar sobre o curso que vai acontecer em maio, Uhum. né? É um curso sobre psicanálise e alimentação, que a Adriana e o Instituto ela realizaram e a Ana Patrícia vai guiar esse curso. Então, você pode falar um pouco para a gente? A Fica Adriana mais. só perguntou aqui. Ah, Sim, sim. sim, 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 exatamente. Assim dá para Então, cuidar como um todo, exato. Essa é a melhor definição. Cuidar da pessoa para como um todo. Para conseguir realmente fazer uma cura verdadeira, não é? Uma transformação verdadeira na vida da pessoa, sem dúvida. sim, sim. Então, sobre o Que aí curso, não é? sim, tá. Sobre o curso, pronto. Então, ele vai acontecer em maio, nós vamos lançar agora as informações, mas basicamente este curso está aqui a ser desenvolvido com o cunho, não é? Do Instituto Aela, com aqui uma supervisão da Adriana, e pretende então aprofundar aqui estas questões da nutrição, dar aqui, transmitir conhecimento, ensinar a pessoa, não é? Explicar aqui para ela conseguir perceber como é que funciona as questões mais fisiológicas, não é? Do corpo, a questão de saciedade, a questão da fome, e
perceber, desenvolver um olhar para perceber e distinguir os tipos de fomes, a fome fisiológica, não é? E a fome emocional, uma fome mais patológica. E trabalhar aqui num nível mais profundo, não é? Com algumas atividades, com os momentos assim de conexão. E depois pretendo também trazer aqui, trabalhar um bocadinho de dicas práticas, não é? Fáceis que a pessoa pode, desde logo, começar a implementar na vida dela, dentro da alimentação mais saudável, em conjunto também com a Ana Carolina, que também é nutricionista, é chefe de cozinha e também está a estudar, está a formar-se em psicanálise e vai acontecer em Uhum. maio. Sim, vai acontecer em maio, a data ainda vai ser confirmada e as informações vão estar disponíveis, a gente vai divulgar. E é interessante porque é um curso curto, né? A pessoa pode ter uma noção de como que tá a relação dela com a própria alimentação, Exatamente. né? Para que ela possa, assim, se perceber melhor Uhum. e saber do que ela realmente precisa nesse caminho de Claro, autoconhecimento e alimentação, de claro. psicanálise e alimentação, Ficar mais não é? empoderada e trabalhar aqui as duas vertentes, educação nutricional e educação psicológica, a par, não é? Exatamente, exatamente. Então, a Ana Patrícia, ela tem como ela tem essa formação em psicanálise, você tem a condição de atender a pessoa com esse viés, né? Com esse Sim, sim. viés psicanalítico. Uhum. Para quem quiser saber mais, a gente vai divulgar melhor depois e vocês podem também entrar em contato com o Instituto para tirar suas dúvidas, tá bom? Ana Exatamente. Patrícia, agradeço a tua presença aqui, agradeço Obrigada, a Raquel. todos e até a próxima live, tá bom? Obrigada. Um abraço a todos, tchau, tchau.